no programa de política social, né? E hoje nós estamos com a atividade que é o Laboratório GEMPOS, que objetiva o desenvolvimento de atividades de pesquisa e ensino articulados à extensão. As ações que se desenvolvem no grupo são desde 2011, que é em torno da articulação teórica entre família, sexualidade, raça, etnia, direitos humanos, pobreza, corpo e violência. A proposta do Laboratório GEMPOS pretende dar maior lastro à organicidade e às ações envolvidas em torno da questão do impacto do gênero na política social e nos serviços sociais. As atividades propostas neste projeto estão sob a coordenação geral do GEMPOS, que é Grupo de Pesquisa, Gênero, Política Social e Serviços Sociais, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Política Social do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, em parceria com outros grupos de pesquisas internos e externos à UNB. O grupo se aglutina em torno do estudo do impacto de gênero na política social e nos serviços sociais, numa perspectiva feminista, com especial atenção às áreas de saúde, assistência social, previdência e trabalho. As atividades do GEMPOS contribuem com a formação de estudantes, a capacitação de profissionais, a reflexão teórica e a produção do conhecimento acerca dos referidos temas. Nós também temos a atividade que é o Diálogo GEMPOS, que hoje estamos cumprindo essa atividade, né? Que o Diálogo GEMPOS são debates periódicos em formato de mesa redonda, roda de conversa, conferência, grupo de estudos. Os eventos podem ser abertos ou fechados, visam fomentar intercâmbio entre integrantes do GEMPOS, participantes, né, de outros grupos, projetos, especialistas, convidados e comunidade interessada nos temas em debate, né? Então, hoje nós estamos aqui com a Eliane, né? Eliane Sá Amorim Berredo. Eliane, ela é assistente social, mestre em políticas públicas pela UFMA, doutoranda em política social pela UNB, pesquisadora sobre estudos de gênero, raça e violência. Ela iniciou a pesquisa ainda na graduação, na iniciação científica, no grupo de políticas, lutas sociais e ideologias, GEPOLIS, com foco nos movimentos sociais de mulheres negras no Maranhão, sobre o processo da agudização do movimento interestadual das quebradeiras de corpo, o MICCB. A pesquisa se estendeu até o mestrado acadêmico, né, que ela desenvolveu também pesquisa no mestrado. No doutorado, ela inicia a pesquisa sobre violência de gênero, raça e políticas sociais, a partir da inserção no grupo de pesquisa sobre gênero, política social e serviços sociais, o GEMPOS, sob a luz das narrativas das mulheres quebradeiras de coco, vítimas de violências nos territórios quilombolas, traça um novo caminho de sua pesquisa acadêmica com o olhar para os desafios que as mulheres quilombolas, urbanas e rurais enfrentam para acessar as políticas de proteção às vítimas de violência doméstica. Então, hoje, quem está no Diálogo GEMPOS é a Eliane. É um prazer estar aqui dividindo esse momento com a Eliane, que a gente já tem uma trajetória como entrevistadores aí, né? Na economia solidária desde 2010, então é um prazer vê-la aqui apresentando, né, a sua futura pesquisa, o seu engajamento, a sua luta, né, que está tão aí junto com a sua história de vida também, né, que caminha junto. Então é um prazer estar aqui nesse momento dividindo contigo, Eliane. Boa tarde, boa apresentação. Obrigada, Fernanda. Boa tarde, gente. Eu quero aproveitar e agradecer, né, agradecer a aceitação, né, da Fernanda em mediar esse diálogo, como ela disse. A gente tem aí uma trajetória, a gente nunca foi contemporânea nos cursos, mas ela sempre num passo à frente, né, e faz parte dessa minha trajetória acadêmica, né? Ela adentrou
no mestrado, né? E aí me orientou, me ajudou, né? Essa entrada no mestrado em políticas públicas, né? Posteriormente no doutorado, e aí eu me aventurei, né? Também, né? Após a entrada de Fernanda, né? Que é também minha conterrânea, né? Somos as duas, né? Aqui do Maranhão, e que a gente tem compartilhado, né? Então, para mim é um grande prazer, né? Assim, e muita satisfação, né? De tê-la aqui nesse diálogo, né? Então, como proposto o diálogo, né? O tema não está aparecendo na tela aqui para mim. Eu não sei se está aparecendo para vocês, né? Dos slides. Mas o tema, né? É sobre os desafios das mulheres no enfrentamento à violência nos quilombos, né? A proposta, né, do campo à cidade é porque essa pesquisa lá se inicia no campo, né, a partir da pesquisa que fiz com as quebradeiras, realizei com as quebradeiras de Coco-Babaçu, o movimento das quebradeiras de Coco-Babaçu, aqui no Maranhão. O movimento é interestadual, porque ele está presente em 4 estados brasileiros, que é Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, né? Mas a minha pesquisa, ela se deu aqui, né, a participação desse movimento, a atuação desse movimento aqui no Maranhão. Mas a pesquisa, tanto durante a graduação quanto no mestrado, foi uma pesquisa com foco no processo de onguização dos movimentos sociais, né? Então, o olhar não foi direcionado para o gênero, né? Não foi direcionado para a raça, mas, né, durante essa pesquisa, né, algo, né, aguçou, né, em mim, né, sobre gênero, né, pesquisar a raça, e como a Fernanda falou, né, que é uma pesquisa que, de fato, atravessa, né, a minha história de vida, se entrelaça, porque eu tenho uma mãe que era quebradeira de coco, a minha avó, minhas tias que eram quebradeiras de coco babaçu, né, então eu tenho toda a minha história, né, atravessada por mulheres que viviam do babaçu, né, que viveram do coco-babaçu, que educaram filhos, né, através da quebra, da venda, né, desse coco-babaçu. E durante as entrevistas, na minha pesquisa, né, tanto da graduação quanto do mestrado, eu pude perceber, né, o processo de violência, né, que essas mulheres elas passam, né, e muitas, né, passaram para chegar até o processo de organização, né, de um movimento, né? Então, por isso que quando eu chego no doutorado, chego especialmente no GEMPOS, né, e com a orientação da professora Marlene, eu começo, né, a ter um outro olhar sobre a pesquisa, né, um olhar mais voltado para o gênero, né, para a raça, né, e violência. E aí a proposta da pesquisa, né, é entender os desafios, né, compreender esses desafios que as mulheres quilombolas, tanto do campo quanto da cidade, né, elas enfrentam, né, para combater, né, ou para alcançar, acessar, né, os equipamentos, né, de proteção, né, de assistência, né, e de combate à violência, né, contra as mulheres. Pode passar, professora, eu não estou conseguindo passar aqui. Então, ela é uma pesquisa, né, que ela é uma pesquisa comparativa, né, como dá para perceber, são 2 quilombos, a questão de partida, né, quais os desafios, né, que as mulheres quilombolas vítimas de violência têm enfrentado para acessar mecanismos de assistência e proteção no município de São Luís e no território quilombola Calunga, em Goiás. Então, é uma pesquisa que ela é comparativa, né, entre as mulheres do campo, as mulheres quilombolas do campo, né, e as mulheres vítimas de violência quilombolas da cidade, né, e aí eu traço, né, começo a traçar esse percurso, né, dessa pesquisa a partir do relatório do projeto de extensão, né, Mulheres Calunga, Cidadania e Direito,
que foi realizado em 2021, né, com a coordenação da professora Anabelle e da professora Marlene. Então, eu tive tendo acesso, né, a esse relatório, ao relatório desse projeto de extensão, né, que trata sobre violência, né, trata sobre o acesso, né, ou não acesso dessas mulheres aos equipamentos, né, de proteção, né, e de enfrentamento à violência. Então, eu faço esse percurso a partir da análise desse relatório, da leitura e análise desse relatório, fazendo uma análise comparativa com esses desafios enfrentados na cidade, no quilombo urbano, que é o Quilombo Liberdade, né? E aí eu trago um pouco do contexto, né, entre o campo e a cidade, entre o Quilombo Calunga, né, e o Quilombo Urbano Liberdade, né? Pode passar, professora. O Quilombo Calunga, né, que fica no estado de Goiás, ele tem 253 mil hectares, ele abrange 3 municípios de Goiás, abrange também municípios de Tocantins, mas eu vou me ater, né, naquilo que tem no relatório, só nos municípios de Goiás, que é Teresina de Goiás, né? Teresina de Goiás, Monte Alegre e Cavalcante, né? Ele é reconhecido como território quilombola desde 1985, né? Data-se de 300 anos de ocupação desse território, desse espaço, né? Por essa população quilombola, 300 anos de ocupação, de resistência, né? É uma população estimada, segundo o IBGE, né? O último censo, de 6 mil habitantes, né? E é o primeiro quilombo, né, registrado no Brasil e o maior quilombo remanescente do Brasil, né? E o Quilombo Urbano Liberdade, que fica, né, aqui em São Luís do Maranhão, abrange 5 bairros, é um conglomerado de bairros, né? Ele foi certificado como quilombo urbano, né, por se tratar, né, de pessoas que vivem nesse quilombo, que são remanescentes de quilombos rurais, que é da Baixada Maranhense, né, e do litoral, né, onde ele tem o quilombo, né, o bairro, né, nesse conglomerado ele tem 104 anos de existência, então ele passa a existir ali um pouco depois, né, da abolição da escravatura, que é quando tem esse êxodo rural, né, e essas pessoas, essa população deixa as fazendas, né, e vem para a cidade. E aqui no bairro da Liberdade tinha um porto, né, um porto ainda, digamos que rudimentar, né, mas onde chegava né, e saía mercadorias e também pessoas, né? E aí as pessoas foram habitando esse local, né? Por isso ele foi certificado, né, como quilombo urbano em 2019. A população é de 160 mil habitantes, né? E ele se constitui o maior quilombo urbano da América Latina. Então aqui, né, a gente tem, fazendo muito por alto, né, uma comparação entre os 2 maiores quilombos do Brasil, né? A gente tem um quilombo, o maior quilombo em extensão, né, rural, e o primeiro quilombo registrado no Brasil, que é o território Calunga, e o maior quilombo urbano, né, da América Latina, que é o bairro da Liberdade, e os seus conglomerados, né? Pode passar, professor. E aí eu trago alguns fatores, né, que desencadearam, né, o problema da pesquisa, né? Eu parto da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, né? Que essa política ela é construída a partir do Plano Nacional, né, de Políticas para as Mulheres, né? E aí essa política ela tem lá traçado como conceito de gênero numa perspectiva, assim, num caráter universal, né, de gênero, né, sem levar, sem trazer inicialmente, né, as características, né, que são diferentes, né, entre mulheres, né, que é a questão de raça, né, classe, a questão de raça, de classe, né, e até mesmo de gênero, porque não é só a mulher cis, né, se tratar só dessa questão do cisgênero, né, mas também
das mulheres trans, né? Então, a partir dessa perspectiva universal de gênero, né, e até eurocêntrica, né, uma visão eurocêntrica, né, são um dos fatores que desencadeia o problema da pesquisa. O objeto, né, da pesquisa são os desafios enfrentados por mulheres quilombolas a partir de seus territórios, né, para acessar os mecanismos de proteção e defesa de direitos da mulher vítima de violência doméstica, né? Então, o objeto de pesquisa é entender quais são, né, esses desafios, quais são os desafios que as mulheres quilombolas elas enfrentam, tanto no campo quanto na cidade, né? Ou quais são os entraves, né, que estão ali impostos, né, colocados, até mesmo numa perspectiva de racismo estrutural, né, porque essa falta, essa dificuldade, né, de acesso, né, tanto aos mecanismos de proteção quanto de enfrentamento, né, trata-se de, eu considero como o racismo, né, estrutural, né, porque esses territórios, eles geralmente são territórios que tem uma carência muito grande, né, de equipamento, de equipamentos básicos mesmo, né, para a sobrevivência, né, dessas pessoas, né. Então, tanto nas duas áreas, né, tanto na área urbana quanto na área rural, claro que a gente vai ter, né, características diferentes, né, mas a gente vai ter também peculiaridades, né, que elas se dão a partir, né, dessa perspectiva de raça, né, e também de classe. Pode passar, professora. E aí, eu parto também do conceito, né, de interseccionalidade da Carla, eu trago o conceito da Carla Cotirene, né, que ela trata a interseccionalidade, né, como dá a instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural de racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado, né, porque aí ela diz que são produtores de avenidas identitárias, né, em que mulheres negras elas são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça, classe, né, e são modernos, né, aparatos coloniais, né. E também a perspectiva de gênero da Lélia Gonzalez, né, que ela traz, né, que essa questão da visão universalizante de gênero, né, e eurocêntrica de questões vivenciadas por mulheres deixam as mulheres negras, né, no esquecimento, né, as mulheres negras e suas especificidades no esquecimento, né. A questão de raça, né, tratada também pela Kimberly Crenshaw, né, e aí trago também a questão de classe, claro, porque essas mulheres elas estão inseridas, né, dentro desse modelo de sociedade capitalista, né, então, a partir de uma visão histórico-dialética, né, marxista. E também eu trago, né, a questão do território, que eu julgo ser muito importante, né, esse estudo sobre o território, se atentar, né, ter uma visão focada sobre o território, né, eu acho que é importante. Aí eu trago o conceito do Milton Santos, né, a partir do conceito dele de território, que ele diz que território é aquele utilizado por uma população cuja sociedade local rege manifestações da vida social, né, inclusive o dinheiro. Ele diz que trata-se de uma estrutura dotada de movimento próprio, né? E aí eu trago, né, a partir dessa visão, né, da importância, né, um olhar para o território, né, de se estudar esse território em que essas mulheres estão inseridas, né, eu trago alguns dados, né, do Atlas da Periferia, né, que é onde essas mulheres estão inseridas, onde estão, né, os quilombos. Pode passar, professora. O Atlas da Periferia, né, ele de 2021, né, ele traz, né, que 68,6% da população das periferias do Brasil são de pessoas negras, né?
68%, quase 70%, né, da periferia é dotado de pessoas negras, é composto, né, e que há uma carência também de equipamentos públicos, né, nesses espaços periféricos. E aí a gente percebe que isso é uma questão, né, atinente às desigualdades raciais, né, não só desigualdades sociais, mas desigualdades raciais, né, esse acesso, né, dessa população, ela é um acesso diferenciado, né, então aqui há uma desigualdade racial e de um racismo estrutural, né. Outros dados que eu trago também são os dados do Instituto Patrícia Galvão, né, o IPEC de 2021, né, onde 78% das mulheres, né, essa pesquisa ela foi realizada com 1.200 mulheres, né, essa pesquisa. E desse universo, né, dessas 1.200 pessoas entrevistadas, 78% das mulheres declararam que muitos acreditam na seriedade das denúncias de violência doméstica, né? E que 69% delas também declararam que a justiça trata esse tipo de violência pouco importante, né? Então, a importância, né? Então, eu penso que estudar, né, esse território, né, de saber como que ter esse conhecimento, né, de como que são as manifestações desse território, de como esse território, as pessoas ali veem, né, o Estado, né, sobretudo o Estado repressor, né, que é a partir, né, do policiamento, né, é importantíssimo para se pensar políticas públicas de enfrentamento e de proteção, né, às vítimas de violência. Pode passar, professora. E aí, sobre o conhecimento de território, né, eu trago como questões importantes, né, constatar se é possível que esses mecanismos de enfrentamento à violência eles chegarão até as vítimas, né, porque como a gente vê na pesquisa, né, do Instituto Patrícia Galvão, né, do IPEC, 78% das mulheres que foram entrevistadas dizem que a percepção, né, que elas têm é que os policiais eles não acreditam, né, na violência que essas mulheres elas vivenciam, né? Então é preciso ter esse olhar, né, e compreender, né, se é possível que esses mecanismos de enfrentamento que estão postos aí, eles realmente estão chegando até essas vítimas de violência, né? A relação da segurança pública, né, com a comunidade, né, como eu tinha falado antes, né, a relação da polícia, né, com a comunidade, como a comunidade vê o policiamento, né, vê também a entrada, né, dessa polícia, porque aí hoje a gente tem uma Patrulha Maria da Penha, que inclusive aqui em São Luís, a Patrulha Maria da Penha, eu estava, fui numa atividade que teve de um link que eles estão lançando, que o judiciário está lançando para que as mulheres elas possam solicitar medida protetiva, mas um link assim com acesso completamente difícil, complicadíssimo, né? E que precisa de uma internet boa, né? Então daí eu já vi uma forma também, né, de exclusão, né? Então a Patrulha Maria da Penha estava lá presente e são oito policiais, né, que compõem, né, a patrulha, e desses 8 policiais tinha 2 mulheres. Os 6 eram homens, né? Então não sei como, a partir de que, né, de como, né, de que conceito se pensa, né, esse enfrentamento à violência, né? Uma outra questão diz respeito ao conhecimento de território é a garantia de cumprimento da medida protetiva, né? Por exemplo, se esse homem não vai ter a garantia de que esse agressor ele não encontrará a facilidade, né, no descumprimento dessa medida protetiva, né? Por exemplo, né, se ele não vai ter acesso, se realmente essa patrulha, né, ela chegará, né, em tempo nesse espaço, né, nesse lugar, nesse território, né, que geralmente é um território periférico, ou quando a gente vai pensar, por exemplo, no campo, muito deslocado, né, muito de difícil acesso, né. Por isso eu penso que
acredito que pensar, né, ter esse conhecimento de território é importantíssimo. Pode passar, professor. E aí eu trago alguns números da violência, né, a partir do Atlas da Violência, de 2020, né, do IPEA. E aí eu trouxe os números do Brasil, né, homicídio de mulheres, homicídio, violência sexual e violência física, né, sofrida por mulheres a nível de Brasil, mulheres pretas e mulheres não negras e não negras, porque é assim que está colocado, né, e segundo lá o IPEA está colocado como mulheres não negras, porque foram aquelas que não se declararam negras, né, esse é a justificativa que está lá no asterisco. Então, eu trago dados a nível de Brasil, Maranhão, né, e Goiás, porque são os 2 estados que a gente pensa em realizar a pesquisa. E aí a gente tem 2.468, né, homicídios de mulheres negras no Brasil, né, contra 1.196, né, esse 3 não tem, mulheres não negras, né, então a metade, né, é o dobro, né, que a gente tem de homicídios de mulheres negras. A nível de Brasil, a gente tem no Maranhão 93 mulheres negras, né, mortas, e contra 19, né, mulheres não negras, né, uma disparidade enorme. E no município de no estado de Goiás, a gente tem 115 mulheres negras e 43 mulheres não negras, que foram mortas no ano de 2020. Pode passar, professora. A violência física, né, sofrida por mulheres, né, 2.405 mulheres negras, né, sofreram violência física no Brasil, contra 1.178, né, a gente tem aqui mais uma vez, né, um número dobrado, né, em dobro, né, entre mulheres negras e não negras. No Maranhão a gente tem 81 negras, né, que sofreram violência física contra 25 não negras. E no estado do Goiás, 73 negras contra 24 não negras, né? Pode passar, professora. E se tratando de violência sexual, né, eu não achei dados do estado, né, eu só achei dados da região, né? A gente tem 471 mulheres negras que sofreram violência sexual, né? A nível de Brasil, 413 não negras, a gente tem uma diminuição aqui na diferença, na disparidade, e a nível de Nordeste, 178 negras e 69 não negras, né? Uma diferença enorme, né? E no Centro-Oeste, 39 mulheres negras contra 24 não negras. Pode passar, professora. E aí a gente fala também do universo, né, de 60%, né, segundo o IBGE, 60% da população de Goiás, né, se declara negra, né, e no Maranhão a gente tem 78%, né, 78 e algum pouquinho, né, de porcento de pessoas que se declaram negras, né? A gente tem um universo de mais da metade das pessoas da população maranhense, de pessoas negras. E o objetivo dessa pesquisa, que é uma pesquisa, né, ainda em construção, tá? Um projeto ainda em construção para a qualificação, avaliar quais políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres estão estruturadas no município de São Luís e no território Calunga, né? Quais são essas políticas, né? Esses programas, esses serviços, né, de enfrentamento, né, e prevenção à violência. Tem nesses municípios, né, nesses quilombos, né, nesse território onde estão esses quilombos, compreender como os equipamentos públicos dispostos para o atendimento às mulheres vítimas de violência tratam as especificidades do território rural e urbano, né, de como que, a partir de como se pensa, né, se tem se pensado, né, sobre raça, sobre classe, né, se tem se pensado, né, se levado em conta essas peculiaridades,
analisar, né, as diferenças nos dois territórios quilombolas no processo de enfrentamento à violência de gênero, né, fazer essa análise comparativa, né, e apontar também estratégias, né, para combater essas desigualdades, né, que eu coloco aqui como desigualdades raciais. Né. Pode passar, professora. A metodologia, né, da pesquisa, né, é uma metodologia comparativa, né, a partir do método comparativo, né, que visa estabelecer as leis e as correlações entre grupos e fenômenos, né, sociais, mediante a comparação, né, entre os dois, as políticas implementadas para enfrentamento à violência nesses dois quilombos, né, de caráter qualitativo, né, com foco nas relações humanas, né? O método é o marxismo dialético, né? Visto que essas mulheres estão inseridas, né, nas capitalistas, né, nessa correlação, né, de força entre as classes, né, e a interseccionalidade, né, percebendo as diferenças, né, nuances de raça, classe e gênero. O procedimento, né, a exposição oral, né, a pretensão é de fazer entrevista com grupos focais, né, de ouvir as mulheres, né, de traçar a pesquisa, né, os resultados, encontrar o resultado da pesquisa a partir, né, da oralidade das mulheres, né, dessas mulheres inseridas nesse quilombo, né, nesses quilombos, nos dois. E é isso. Vindo aqui minha apresentação. Queria começar aqui dizendo, Eliane, que bom que a gente fez esse diálogo Gempos, que você concordou, porque acho que você deu vários passos aí no seu projeto, né? A Eliane ainda está nesse momento construindo o projeto, né? Para qualificar, não qualificou ainda no doutorado, mas estou tendo a grata surpresa de ver aí o quanto você caminhou. E queria só chamar atenção para uma coisa, e aí colocar que assim, a gente está sempre tentando, uma das propostas do Diálogos, né, é a gente trazer, né, objetos dos nossos interesses e também compartilhar esses percursos nossos de pesquisa. E aí, a Eliane, quando foi falar dessa construção desse objeto e desse problema de pesquisa dela, né, ela chamou atenção pelo encontro dela com outra coisa que a gente anda fazendo, que é o projeto de extensão, né, lá com as mulheres calungas. Mas eu gostaria, Eliane, que você falasse mais um pouco desse seu movimento para chegar nesse objeto, porque eu sei que ter acesso ao projeto e ao relatório, né, te fez dar essa alteração de rota, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse mais com as pessoas, né?
inclusive, as convergências que você foi constatando entre as duas questões relacionadas a mulheres quilombolas que você teve oportunidade ou está tendo oportunidade de se debruçar com elas, né? E que podem parecer que são muito distantes, né? Você pensar o que é lá a questão das quebradeiras de coco e o problema daquela pesquisa ou daquelas pesquisas com esse que você está construindo agora. É provocação. É isso. A professora Anabelle vai falar ou eu falo? Eu estava esperando a Fernanda mediadora falar, se é para voltar para a Eliane ou se a gente fala primeiro. Como é que é, Fernanda? Que você Pode ficar à vontade, como se fosse numa roda mesmo, para fluir assim, Pronto. legal, né? Pode Pronto. ficar à vontade. Eliane, eu queria mais te parabenizar, né? Dizer da coragem, né? Da importância de momentos como esse. Eu não conhecia assim o percurso da sua pesquisa, né? Acabou que você veio aqui na semana universitária, acabou não tendo, né, mediou lá muito bem umas das rodas ali, mas não apresentou, né, essa dinâmica, e eu acho que é muito importante desde as rodas primeiras lá que a gente tem feito do Gempos junto com o TEDS, a gente sempre tem priorizado não só a apresentação de pesquisas nossas que já estejam concluídas, mas pesquisas que estejam nesse lugar, né, do andamento, porque eu acho que isso, enfim, ajuda você a dialogar com outras pessoas e também nos brinda, né, com não só com o resultado, vamos dizer assim, de uma pesquisa, mas com o percurso dela, né, as escolhas, os caminhos teóricos, metodológicos. Então, eu queria te dizer que eu gostei muito e coaduna muito com o projeto de extensão, né, isso que a Marlene falou, essa coisa do território como um componente, né? E você colocou ali gênero, raça, classe e território, né? Como um dos aspectos a avaliar. E a discussão que a gente tem feito no Gempos, que eu acho que você soma muito, né? Essa sua pesquisa vem somar muito com isso, que é essa discussão da branquitude das políticas, né? Do racismo estrutural, do racismo institucional, como formatos de violência que faz com que a parte da política que chega para determinadas pessoas seja justamente um estado punitivista, né? E aí, quando a gente fala de violência contra as mulheres, acaba acontecendo a mesma coisa, né? A gente ouviu aí durante as conversas que a gente já teve, não só com agentes municipais, mas também agentes dos movimentos, né, lá em Cavalcante, justamente o quão rápido, quando uma mulher faz a denúncia da violência, o quão rápido que esse braço punitivo do Estado chega. E os outros braços que estão previstos na Lei Maria da Penha nunca chegam, né? Então, essa política, ela está formada para quem, né? A quem que ela atende, né? Então, você tem aí mulheres brancas, de uma determinada classe, urbanas, né? Porque você está falando aí lá de um quilombo que é urbano, né? Mas a gente também tem essa contraposição do rural, né? E quais são as medidas de fato que chegam estatais. A outra coisa que eu gostei muito, e talvez eu queria te ouvir um pouco mais, é você vai tentar, pelo que eu entendi, fazer um encontro, né, do método do materialismo histórico dialético com a interseccionalidade como método. Eu tenho me interessado muito, ainda não estou cadastrada na nossa pós-graduação, mas eu tenho me interessado muito em discutir a interseccionalidade como método de pesquisa, né? A gente sabe que também é um método de intervenção, né? Inclusive profissional para assistentes sociais, mas eu acho que para outras profissões também.
E eu queria, você falou um pouquinho aí da Carla Cotirene, mas eu queria te ouvir um pouquinho, um pouco mais sobre essa questão da interseccionalidade como método. A outra coisa que eu queria destacar é que hoje, né, então, eu acho que foi muito importante, está sendo muito importante fazer esse diálogo Gempos aqui, que eu acho que marca a coisa dos 21 dias de ativismo que a gente comentou no último encontro, né? E hoje, sendo dia 25/11, a Marlene bem tinha lembrado que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, né? E eu já que estou falando da questão da interseccionalidade, ela como método é justamente isso, né? A gente pegar, eu lembro da Kimberly Crenshaw falando dessa coisa das avenidas, né, que se cruzam, mas acho também que até no texto que eu já li bastante dela, tem aquela figura que são os conjuntos que a gente usa na matemática e que configura a interseção mesmo ali no meio, né? E ela inclusive dá o exemplo da violência obstétrica, por exemplo, né, que não alcança os homens negros, e não alcança na mesma medida as mulheres brancas também, porque são as mulheres negras as principais, as maiores, as grandes vítimas. E aí tá ali nesse processo bem no meinho ali da interseção do ponto cego, vamos dizer assim, que é onde ninguém enxerga, né? Onde elas não se sentem representadas por nenhum dos movimentos. Eu estava lendo, né? Estou no processo de leitura da dissertação da Adelita também, e ela faz toda uma discussão sobre capacitismo, né? Que eu falo também tá aí nas avenidas cruzando, né? Então, em que medida a gente fala, e eu estava pensando ao ler a dissertação dela e ao te ouvir agora, em que medida que a gente tem considerado o gênero, raça e classe como estruturas, né, de desigualdade. No sistema capitalista, né, racista e patriarcal. Mas eu fiquei pensando, né, que existem outros componentes que para além de eixos, talvez também sejam estruturas, né? Então, por exemplo, a discussão dos corpos, né? Quando a gente fala na discussão dos corpos, a gente está falando dos corpos das mulheres, os corpos pretos, mas aqueles corpos com deficiência, os corpos gordos, né? Também se estruturam, né? De alguma forma, aspectos de dominação que levam à desigualdade, né? Caracterizadas por essa incapacidade, né? Por incapacidades de diversos níveis, vamos dizer assim. Então, eu vou parar de falar porque eu já estou começando a misturar as coisas, mas é porque hoje de manhã, assim, eu estava lendo, acabando de ler a dissertação da Adelita e te ouvindo agora, e as duas usam a interseccionalidade como ferramenta, né? Como método de análise, e eu estou muito feliz, assim, porque eu vejo muito das discussões que a gente vem feito no Gempos se refletindo aí, né? Nas pesquisas de vocês, com esse esforço que não é fácil, tá? Quando eu falo da questão da interseccionalidade também não é para você ter uma resposta, porque eu acho que nem nós temos também, né? A gente está nesse caminhar dentro do Gempos de adotar a interseccionalidade e fazer isso dentro de um programa, dentro de um departamento, onde classe social, né? Onde a gente discute a questão social dentro de uma área do saber que é o serviço social também, no qual todo o resto é mera expressão da questão social. Não que isso seja pouca coisa, mas, né, a gente tem tentado levar a todo um debate de que gênero e raça são estruturas dessa desigualdade sem hierarquia com a classe social, né? Então, eu acho que a gente tem esse papel, mais uma vez, a Marlene, né, aí foi a precursora, uma pioneira em trazer estudos de gênero para dentro do nosso departamento, e eu acho que a gente também tem agora essa missão de estabelecer, instituir, né? Claro que outros grupos de pesquisa têm outras discussões nesse sentido também, mas eu acho que a gente está muito forte nesse instituir a interseccionalidade como método, né? E um método que eu ainda também estou vendo, né? Se ele se ampara no materialismo histórico dialético, como é que é essa relação, né, para as nossas pesquisas atuais e futuras. Então, parabéns, Eliane, e obrigada. Eliane, se você quiser colocar o que foi perguntado, ou quiser expor alguma ideia sua que surgiu agora, porque eu não vi ainda algum outro questionamento, né? Só as meninas mesmo aqui no chat colocando, né, que o debate está lindo, é tão necessário, né?
a importância da tua pesquisa e, assim, pela satisfação, né, em te ouvir e pelo caminho que você está fazendo com a sua pesquisa. Então, se você quiser colocar já alguma coisa, fica à vontade. Então, né, eu vou tentar responder. Eu acho que eu perdi aqui de vista, estava vendo, né, o que a professora Marlene solicitou, né, que eu falasse um pouco mais. Eu acho que foi da minha pesquisa, parte da primeira, enfim, né, como eu me encontrei nesse processo, que acho que eu falei muito rapidamente, né, então, no mestrado, né, vou falar aqui como um diálogo aberto, no mestrado, tanto na graduação quanto no mestrado, eu tive a mesma orientação, a mesma orientadora, né, e ela já pesquisava, né, movimentos sociais, né, esse processo de organização dos movimentos sociais. Inclusive, a Marlene até estava me falando que ela usa esse termo que ela usou, né, mas eu não lembro de ter citado ela, mas uma outra, um outro autor. E aí, ela já pesquisava, né, e aí ela apontou, né, que me deixou à vontade para pesquisar sobre o movimento que eu achasse interessante. Eu comecei a pesquisar sobre o movimento de mulheres negras no Maranhão e encontrei o movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu, dentro dos movimentos que eu estava pesquisando. Foi um grande achado para mim. Então, primeiro eu falei só sobre os movimentos, né? Quantos eram, né? A atuação deles, né? No Maranhão. Alguns já estavam até sem funcionamento, desativados, enfim. E aí, o movimento das quebradeiras de coco encontra um movimento super organizado, um movimento de mulheres, e aí eu tenho um encontro também muito forte com o meu passado, né? Com a minha vida, com a minha história, né? Com a história da minha mãe. Quem é maranhense sabe, né? Que para onde você anda aqui no Maranhão, você tem uma palmeira imperosa ali, né? De babaçu para todo lado, né? Então, é muito comum você ver quebradeiras de coco babaçu, e a quebra do coco babaçu ela é coletiva. Ela nunca é individual. Você tem um coletivo, sempre um coletivo de mulheres ali quebrando coco. E nessa coletividade, né, perpassa ali muitas questões, né? Do cuidado, né, também com os filhos que geralmente, né, vão para essa quebra de coco, porque o horário que ela vai para a quebra de coco é no horário contrário ao horário das atividades dela da casa, né, das atividades domésticas. E aí, nas entrevistas, né, o que começou a me chamar a atenção é quando as mulheres começaram a compartilhar de como elas chegaram nesse movimento, como elas chegaram nessa organização, que é claro, né, junto com intelectuais orgânicos, né, que foram aí intermediando essa organização. E aí elas falavam muito, né, era a declaração delas, né, do primeiro encontro, é que elas disseram, olha, a gente encontra com mulheres da Baixada Maranhense, a gente encontra com mulheres do Médio Mearim, com mulheres do Piauí, do Tocantins, e quando a gente chega nesse espaço, a gente percebe que a dor é a mesma, né, o que a gente enfrenta, né, todo mundo enfrenta a mesma dor, né, o mesmo, a mesma violência, mas a gente só está em lugares e espaços diferentes, né? Então, uma outra questão também que elas falavam muito era sobre essa questão do trabalho, né? Que não era visto como trabalho, a quebra do coco não era vista como um trabalho, né? Eu lembro de uma das entrevistadas que ela disse que quando alguém chegava na casa dela e perguntava assim, você trabalha? Ela dizia, não, eu não trabalho, quem trabalha é meu marido, né? Eu não trabalho, não. E ela disse, eu passava o dia inteirinho quebrando coco. Esse coco eu não tinha nem o direito de vender, porque quem vendia era ele, né? Ele vendia esse coco, se ele fosse bebedor de cachaça, ele gastava o dinheiro todo nesse coco. E eu não via, né? E é um grande esforço, né? A quebra do coco, a mulher precisa fazer um esforço muito grande, a posição que ela fica sentada para quebrar aquele coco. O coco tem uma espécie, assim, sei lá, uma carapaça tão grossa que é diferente desse coco, né? Esse coco que a gente
vê comumente, né, é muito grosso, então para quebrar tem que ser com o machado. Então, um esforço muito grande para essa quebra do coco, tem que ter muitos cocos para sair uma amêndoa, e ela ainda não tinha nem acesso, né, a esse trabalho, que era um trabalho muito pesado, né, e que também trazia muitas doenças, né, questões de saúde, né, para essas mulheres. Então, eu percebi o quanto, né, que essas mulheres experimentavam, né, ou vivenciavam, né, o quanto de violência, né, que elas vivenciavam no seu dia a dia, né, violência doméstica, mesmo violência, o racismo, né, também estrutural, porque ela disse, olha, o dono do armazém, ele nem aceitava que a gente vendesse o corpo, né, quem tinha que era um homem, que tinha que vender o corpo era um marido, né? Então, foi um start também que me deu, né? Então, eu a partir dessa aproximação, dessas entrevistas, né? Desse contato, né? Que eu tenho com essas mulheres nesses encontros, né? Que elas têm, dessa oralidade delas, é que eu começo, tenho um encontro também com a questão da violência, né? Não só com a organização, elas são organizadas, e todas as outras que não estão, né? Todas as outras que não discutem sobre isso, né? Que não estão organizadas, né? No universo, né? De milhares de mulheres quebradeiras de coco babaçu, né? Então, eu chego, né? À questão da violência, né, a partir, né, da oralidade dessas mulheres. E, né, chego ao quilombo, né, porque eu sou oriunda do bairro da Liberdade, que é esse quilombo urbano, que é o maior quilombo urbano. Eu digo que é meu espaço de formação, porque eu passei 25 anos da minha vida nesse espaço, desde que eu nasci nesse território, né, e enfrentando diversas situações, né, de desigualdade racial, né, e também vivenciando muitas situações de violência, né, ali nesse espaço, né. Aí eu saio, e quando eu retorno, Travou. vai fazer um coletivo de mulheres e um coletivo. Tá travando. Tá travando. Tá travando? Já voltou. Foi só uma travadinha. Voltou. Tá bom? Tá. Estamos te ouvindo. Tá. E aí eu tenho esse encontro, né, com essas mulheres que eu julgo que são minhas iguais. Começo a perceber também e a pensar que eu não quero ser uma exceção nesse espaço, né? Não quero ser a exceção, né? É uma mulher negra, periférica, que encontra, né, com esse espaço, né, dessa epistemologia, né, está estudando, está inserida no doutorado. Então eu tenho um reencontro, né, com a minha, novamente, né, com a minha história de vida, né, com essas mulheres, né, com esses jovens, porque a gente tem 2 coletivos de mulheres e um de jovens, e que a maioria dos adolescentes, que eles são adolescentes, né, tem entre 13 e 17 anos, 18, né, e que a maioria desses adolescentes são filhos de mulheres que conviveram comigo, que cresceram comigo, fizeram parte da minha infância, né, então eu tenho esse reencontro, né. E a partir do relatório, né, da leitura do relatório que eu fiz, o relatório, né, ou fiz a leitura do relatório, né, quando a professora Marlene encontrou comigo, que foi o nosso primeiro encontro, que eu já chego também já apontando para um novo olhar, uma nova perspectiva aí de pesquisa, né? Porque eu julgava já ter esgotado a pesquisa, né, que eu fiz que eu realizei com as quebradeiras de coco babaçu, né? Então eu acho que eu respondi, né? Esse encontro ele se dá dessa forma, né? Com essa nova perspectiva da pesquisa. E respondendo a professora Anabelle, né, sobre a interseccionalidade, também é algo que eu ainda estou, né, estudando, né, pensando de como fazer essa relação, né, estudar esses dois métodos, né. Eu penso que o marxismo não dá para fugir do marxismo histórico dialético,
essas mulheres elas estão inseridas dentro, né, desse ordenamento aí, né, da sociedade capitalista, e também a gente sabe que é uma visão, né, o marxismo não foge de uma visão eurocêntrica, não tem como, né, é difícil, mas também é preciso tratar a questão de raça, porque se trata de mulheres negras, né? Se trata de mulheres pretas, tratar a questão de classe, né? Porque elas são periféricas, quem está na periferia, né? A gente sabe que quem está na periferia são as pessoas pretas, são eles que compõem a periferia, então a gente precisa tratar sobre isso, sobre o território, né? De como que como que essas políticas são pensadas para essas pessoas que estão nesse território, né? O acesso, né? Então, sobre a questão, né, do uso dos dois métodos, eu também ainda estou estudando sobre isso, mas tenho uma certeza que eu vou, né, tratar, né, a partir desses dois métodos, né? O marxismo e a interseccionalidade, né? Eu acho que é isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, de interagir com a Eliane, aproveitar a oportunidade? Eliane, estão te parabenizando aqui no chat, né? Seu trabalho lindo, que adorou a sua apresentação. Eu vou só dizer aí, juntando com a Eliane, viu, Anabelle, com a provocação, eu acho que vocês, não lembro se todas estavam, mas na apresentação que a gente teve com Lourdes, na outra roda, e Lourdes estava fazendo esse movimento, e era uma conversa que a gente estava tendo, e eu acho que é o pulo do gato, porque não é propriamente no sentido que a Creswell propõe com interseccionalidade como categoria de análise. É outra coisa, é diferente disso, porque é como método. Significa que este método, inclusive, vai te dar base e âncora para você utilizar de outras categorias teórico-analíticas, a partir do que o método te coloca. E eu me lembro, eu não sei qual se foi, eu acho que foi, né? Numa das nossas rodas com Lourdes, que eu ria, assim, porque era muito ela isso, né? E, assim, talvez o suprassumo do que ela tinha de melhor, que ela fazendo um comentário sobre o Caliban e a Bruxa, que ela estava lendo naquele momento. E se a gente pensar, por exemplo, até para nós do serviço social, quando o Caliban chega, ele chega há uns anos. E se a gente pensar no campo da sociologia, né, a sociologia se afastou, assim, a sociologia grande, ela se afastou do marxismo, né, o establishment da sociologia, ela se afastou do marxismo. E quando a Lourdes falou, e ela estava encantada com o Caliban, e com a volta, de alguma maneira, a uma leitura crítica do marxismo, né? Porque ela faz isso, né? Ela extrai as coisas importantes do marxismo e o resto ela senta a pôa, né? Vamos falar de outras coisas. E eu acho que essas foram duas falas que eu acho, assim, conhecendo a Lourdes, que falam dela trabalhando com a interseccionalidade como método. Porque aí a questão do classismo é muito importante. A recuperação do materialismo, né, está nesse mesmo processo. E acho, Anabelle, que a gente está construindo isso, né? Assim,
nessa perspectiva de método, é uma construção, obviamente, coletiva, que pensadoras negras estão, né, ligadas ao feminismo negro, ao mulherismo, estão, eu acho que avançadas nessa coisa, mas eu penso que é isso mesmo, é encarar os desafios como método. E ainda temos aí, né, as contribuições dos estudos, né, da decolonialidade, que não cabe aqui agora. Mas gostei muito, viu, Eliane? Ainda bem que a gente marcou. Ai, que bom que gostaram. Eu que agradeço assim, a oportunidade, ainda mais hoje, né, dia 25, que é um dia, né, muito significativo, que é o Dia Internacional, né, da Não Violência, né, contra a Mulher. Eu acho que trazer, né, esse debate, essa discussão, eu li muito, né, eu realmente avancei muito, né, assim, durante esse tempo, desde o dia, né, que foi lançado o convite, né, eu comecei a fazer as amarrações que eu acho que eram necessárias, né, embora a professora Marlene falou assim, não, você como você não está pronto, traz a tua pesquisa lá que tu fez, né? E aí aponta o que tu pretende fazer a partir do doutorado. E aí eu comecei a fazer isso, mas quando eu comecei a fazer, eu comecei também a construir, apontar para frente, né? Construir aquilo que eu preciso realmente, né? Me debruçar, né? Entender, né? A partir do que eu vou desenvolver, que eu acho que é uma proposta também de certa forma, um pouco maior do que meus braços, né? Porque fazer essa comparação, estar cá e lá, não vai ser muito fácil, né? Mas eu espero conseguir fazer, né? Eu acho que é muito importante, eu acho que é interessante. Eu tenho também, além de ler, né? Eu tenho também eu tenho assistido também muitos depoimentos, tem muitos vídeos, né, sobre as mulheres calungas, e eu fico vendo o quanto que a cultura, a forma de falar, a forma de, sabe, as relações sociais ali, né, naquele quilombo, é muito parecido com os quilombos daqui, do campo, né, assim, é muito parecido, eu fico olhando aquelas mulheres, meu Deus, parece com a minha tia, fala igualzinho a minha tia, ou a minha mãe, minha avó, é muito parecido, está lá no Centro-Oeste, mas é muito parecido, muito. A vivência, né, a cultura delas, né, elas gostam muito de andar com a cabeça amarrada, com panos, paninhos, assim, as mulheres mais velhas, e isso era muito presente aqui, muito. Minha mãe chega na cidade, porque eu já nasci aqui, mas eu sou a quinta de 5 filhos. Mas ela chega aqui, ela ainda usava muito pano, muito, né? Todo tempo, assim. Se o cabelo não estava bom, não estava legal, ela colocava um pano, né? Amarrava, né? Uma espécie de turbante, ela não fazia muito bem feito, mas era uma espécie de turbante que ela fazia e andava a cidade toda, né? Com ele. Então eu fico eu assistindo, vendo, né? Eu vou revisitando também assim o meu passado. Eu fico vendo como né? Congruente, né? Como que vai se entrelaçando, vai parecendo o modo de viver de pessoas pretas são tão parecidas, independente do espaço, né? Do território, né? Que elas estão, eu digo território geográfico, né? Então, por isso que eu caminhei, né? Eu deixei um pouquinho, né, aquilo que eu já tinha feito e resolvi caminhar para frente, pensar para frente, né, e construir essa proposta que eu acho que ela é muito grande, né? Mas eu espero muito dar conta. Eliane, assim, eu sou muito grata, né, estar aqui esse momento e dividindo com a gente esse teu percurso, né, e assim a importância que a tua pesquisa, a tua proposta, ela traz, né, de fazer essa interseccionalidade e de
expor esses territórios, né? Tá mostrando, é um território urbano, é um quilombo urbano, né? São áreas segregadas, são áreas periféricas que são deixadas de lado, que as pessoas fazem questão de não ver, de passar e virar o rosto, né? Como a gente anda de ônibus pela cidade, a gente sabe como é que é, né? São aqueles espaços de, eu não vou andar em determinado momento por esses espaços. Então, assim, de mostrar esses espaços, quem estão nesses espaços, como estão essas pessoas vivendo nesse espaço, que são espaços que estão expressa raça, expressa gênero, que é quem sente mais, né, essa segregação, literalmente na pele, né? E que são mulheres, né? São trabalhadoras. Então, de colocar e fazer essa comparação, como tu diz, assim, lá no Centro-Oeste a gente pega aqui, a gente junta e a gente consegue ver um ponto de contato entre elas, que são essas semelhanças, que é o que elas dividem nesse espaço que é distante e que é próximo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que a interseccionalidade, ela vem com essa proposta que é mostrar aquilo que não é visto, que é justamente bem naturalizado, porque quando tu entrecruza, aparece, né, o que está escondido, né, o que não é percebido com facilidade, expondo dois territórios, trazer interseccionalidade, trazer essa análise territorial, eu acho importantíssimo, assim. Eu acho que é de grande fôlego, e tu tem. Fôlego é o que tu tem, né? Isso eu tenho certeza. Assim, agradecer também quem vem na frente abrindo esse caminho, né? Porque é um caminho de mato aí fechado, que quem vem na frente vai pegando os espinhos, vai pegando os galhos pelo caminho, vai se furando, né? Quem veio aí e que hoje a gente tem uma linha de pesquisa de gênero dentro de um programa de pós-graduação na UNB, quem veio pela frente pegou muita tacada e pegou muitos nãos, né? Então, agradecer quem está aqui. Marlene é pioneira nesse processo, vamos agradecer, porque se nós estamos aqui, é parte dela nesse processo aí, porque eu já estive em outros programas de pós-graduação que não tinha linha de pesquisa de gênero, você recebe não na sua cara, você recebe não. Tá fechado, né? Então, assim, é insistir mesmo no que a gente está fazendo, agradecer quem veio na frente e que a gente está vindo junto, que a gente está caminhando, né? Tá nesse caminho, tá nessa... que a gente faz o caminho caminhando mesmo, né? Que a gente está junto, marcar presença, ocupar esse espaço mesmo, trazer essas pesquisas para mostrar esses territórios e para que incentivar quem vem, né? Quem está vindo, vamos ocupar, né? Vamos fazer mais pesquisa na perspectiva de gênero, de interseccionalidade, e como a Anabelle está fazendo assim, é método, né? Eu estou interessada em saber o que é método, né? A teoria social crítica, o que é, e a gente está tentando aí, né? Está tentando fazer esse caminho que é cheio de desafio, porque é isso, né? Eu acho assim que o início é bem esse mesmo, né? A gente teve contato com algumas referências que são bem recentes sobre, né? Então estamos amadurecendo, é um processo, né? É desafiador e nós estamos aqui caminhando, né? E sendo muito grata por quem veio e quem fez se hoje a gente pode estar aqui, a gente agradece a quem veio, quem iniciou, né? E é isso, gente. Muito, muito grata por esse momento aqui, por esse aprendizado. E Eliane, parabéns, né? Você vai conseguir, com certeza, fazer a análise que você deseja, né? Eu acredito que você vai dar conta, porque você é a mulher que, né? É uma mulher que é muito determinada, né? Então, eu acredito plenamente que você consegue realizar sua pesquisa com muita qualidade. Parabéns. E só para compartilhar, antes da gente fechar, né? Bom, a gente tem que fazer, eu acho que é construção coletiva que a gente consegue ir, né? E nós temos várias aí que nos permitiram chegar também.
Mas eu tô hoje que eu tive a certeza que a Eliane vai fazer uma pesquisa comparativa e que vai vir de fato para o DF, porque todas as conversas que a gente teve, eu pelo menos estava colocando para ela sempre, né, dela ter a tranquilidade de fazer o recorte, né, que ela pudesse, né, porque aquela história, a boa pesquisa é aquela que a gente consegue fazer. Né? Que os meios, a pergunta, a metodologia e as condições objetivas e subjetivas. E aí eu fico bem feliz dela estar sinalizando que todas essas vão trazê-las ao Cerrado e ao Planalto Central. Estamos aqui te esperando, viu, gata? Venham, Tá venham. certo. Tá bem, gente, muito obrigada, né? Eu quero agradecer, né? Assim, muito bem colocado isso que a Fernanda trouxe, né? Que, assim, de fato, né? Agradecer quem veio antes, né? É importante. Eu acho que com a Marlene, né? Principalmente, eu tive muitos momentos, né? Tive até os momentos em que a gente não fez nem orientação, não bem que nem é orientação de pesquisa, né? Porque eu estava aí embaralhada, né? Cheia de coisas, pensando, não, eu acho que não é por aqui, né? Eu acho que é por ali, né? Vocês sabem, eu tenho 2 filhos, né? Então eu vou só agregando desafios, né? Vou pegando daqui, dali. Eu tenho 2 filhos, tenho um pequeno que é uma criança com deficiência, né? Que exige um pouquinho mais de mim, do meu tempo, da minha energia, das minhas forças, né? Das minhas emoções, exige bem mais, né? Mas nesse processo, eu agradeço muito de ter encontrado, né, a Marlene como orientadora, né, que é alguém que tem me feito pintar os pés, né, mas também olhar para frente, né, o tempo todo, né, vai dar certo, vamos lá, vai conseguir, né, e uma questão que ela colocou para mim foi de, olha, Eliane, se não der, você faz só aí, né, a pesquisa boa é aquela que você pode fazer, né, mas eu me desafiei, né, a fazer a pesquisa comparativa por mim, pelas minhas iguais, né, por nós. Eu penso que eu acho que é super importante, né, de trazer o holofote, né, de jogar para elas, né, porque também quando eu pensei inicialmente foi nas políticas, né, a partir das políticas, quais políticas públicas, quais políticas sociais, e a Marlene falou assim, não, isso aí já se faz muito, vamos pensar a partir delas, né, das mulheres, né, de como elas veem, né, o que elas estão falando sobre isso, o que elas estão pensando, como elas se veem, né, dentro desse processo, né, e eu realmente foi uma grande orientação, né, uma grande sacada dela, né, e que eu peguei, se realmente é por aqui, é ouvi-las, né, saber a partir delas, né, o que é importante, como se faz para mudar, né, esse contexto, né. Então é isso, muito obrigada mesmo, gente, assim, estou muito feliz, assim, de ter tido esse espaço, né, para compartilhar um pouco da pesquisa, né, muito obrigada à professora Anabelle também, assim, pelas colocações, me ajudaram muito, né, de saber que eu estou no percurso, obrigada, Fernanda, meninas, todas vocês que estão aqui, né, assim, que, né, me incentivaram, né, tudo isso, assim, só me incentiva a continuar, né, a continuar fazendo, tá, no caminho, né, no caminho das pedras, vamos desbravar. Muito obrigada, gente. Bom, parabéns, Eliane. Eu sugeri aí no chat da gente tirar uma foto para colocar lá no Instagram. Todo mundo puder abrir as câmeras, né? E aí eu não sei quem que pode pegar essa gravação e subir lá no YouTube, porque eu acho que ficou o link, né? Aí eu acho que mais gente pode assistir por lá, Eliane, e ter acesso também, que eu acho que seria interessante. Ela fica. Minha câmera estava travada, eu fechei e vou abrir de novo. Aí, agora deu. Ah, agora abriu. Ela. O vídeo fica gravado para todas nós, né? Ah, tá. Eu vou até parar a gravação, então, acho que pode, né? Pode.